Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, por meio da Lei Aldir Blanc e Prêmio Ações Locais. Essa edição 3 em 1 é porque, em um único mês, nós apresentaremos aqui 3 eventos do Sarau Estação 67. Nessa primeira roda de conversa, a conversa será com os produtores. Na segunda roda será com os poetas e na terceira será o sarau propriamente dito. Então, vamos a essa nossa primeira edição. Quero saudar todos os convidados que aqui estão presentes. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Hoje o diálogo é com Júlio Ludemir, nosso convidado, escritor, poeta, produtor cultural, um dos criadores da FLUP, a Festa Literária das Periferias, e da Batalha do Passinho também. Temos aqui hoje Gessé Andarilho, é escritor, guia de Antares, mais do que consagrado, aí, seu primeiro livro fiel, escrito, muito famoso por ter sido escrito nas longas viagens da Zona Oeste, cruzando a cidade, aí, é um sucesso de edições e vem inspirando uma galera jovem a escrever. Criador também do Sarau Marginal, que hoje é uma marca de diversos outros eventos. A presença de Tom Grito também, poeta, slammer, coleciona prêmios importantes na poesia falada, fundou o Slam das Minas RJ, organizou diversos eventos como Pizzarau, Tagarela, entre outros, que ele vai poder falar um pouquinho melhor para a gente. Viviane Potiguara, Viviane que é poeta, produtora cultural, fundadora do Sarau Poesia de Esquina e da editora Esquina Editorial, é isso? Tem diversas produções aí de eventos realizados na Cidade de Deus, e ela vai conversar com a gente um pouquinho para falar sobre essa inspiração, essa trajetória na Cidade de Deus. Nós faremos uma primeira rodada de perguntas, vocês terão 10 a 15 minutos de resposta, e na segunda rodada nós faremos uma pergunta genérica para todos, e também vamos pegar algumas perguntas do chat ali, de quem estiver nos acompanhando, para a gente poder passar para vocês. Eu quero aproveitar esse momento para poder pedir, me desculpar aqui com todo o público, uma vez que a gente teve problemas técnicos aqui, o evento estava com o início programado para as 19 horas, mas, enfim, nós estamos em tempos aí de internet e acontece nas melhores famílias, a internet realmente teve um probleminha técnico aqui, mas já foi resolvido e a gente começa aqui o nosso evento dialogando um pouquinho com a Viviane de Sales. Vivi, como foi para você essa trajetória de idealização, produção do Poesia de Esquina, da Esquina Editorial? Quais os desdobramentos que essa produção trouxe, não só para você, mas para o cotidiano da Cidade de Deus? Fala um pouquinho de você também, fique à vontade. Como estão aí as expectativas para esse ano de 2021? Salve, salve, meu povo! Obrigado pelo convite, Manja. Acompanho aí a longa data o Movimento Territórios Diversos, muito feliz aí com essa conexão, já iniciando 2021, com reconexões, na verdade, novas conexões, novos laços, renovar os laços, renovando esses laços. A Zona Oeste precisa disso. Saudação aí, pessoal que está chegando para assistir a gente. Muito feliz em estar aqui com os parceiros Gessé, o Tom, o Júlio, muito contente aí nessa noite de carnaval. Eu esperava que a gente está cada um com a sua fantasia em casa, para a gente fazer uma live de carnaval, mas acabei me decepcionando. Eu até esqueci a minha fantasia, a minha máscara de carnaval, só estou com a máscara no bolso da Covid, Infelizmente, a gente está tendo que lidar com essa tragédia, que é o que a gente está lidando, e, assim, para nós que somos trabalhadores da cultura, como todos os setores, mas eu acho que o nosso setor ele foi imediatamente abalado, assim, porque é a cultura que aglomera, Nós somos especialistas em aglomerar nas rodas de rima, nos saraus, nas festas literárias, nos eventos, nas reuniões da laje, nas reuniões de praça, nas coisas que a gente faz no teatro, no cinema, no show, no baile funk, na roda de samba, enfim. Então, a cultura ela tomou um baque,
muito de cara, né, nisso tudo. Eu acho que a gente ainda não né, ainda está se recuperando. E, assim, já que eu estou falando disso, e vou entrar aí na cena da poesia tiquina para responder o que a gente está aprontando, o que a gente está fazendo agora, mas, assim, eu fico pensando o quanto a cena da cultura da periferia também sofreu nesse cenário, a ponto da gente, assim, entrar de uma forma um pouco retardada até na produção de live, na produção de conteúdo digital, né? Eu acho que, assim, os trabalhadores da cultura, não exatamente da periferia, que já tem, enfim, redes ampliadas, assim, da periferia é isso, a gente tem até um debate para fazer nesse campo. O que é ser da periferia? A gente é periférico, não é? Enfim, Gessé é um cara também que a gente várias vezes já discutiu sobre isso, o Júlio também, enfim. Quando eu digo periférico, aí eu estou querendo trazer aqui o efeito de classe, né, que a gente tem nas coisas. Estou querendo dizer que há assim, uma cena, talvez muito para além de nós, que eu acho que nós estamos mais antigos, mesmo assim nós enfrentamos várias dificuldades, mas tem uma molecada produzindo cultura na periferia que, assim, velho, às vezes, cara, como é que tu vai produzir uma live se tu não tem computador, se tu tá com a internet na Cidade de Deus ano passado foi um lixo. Tá ao vivo isso aí, olha, não vou nem falar o nome da empresa que não merece falar o nome, não vou fazer propaganda. Mas a internet, a única empresa que oferece serviço de internet da Cidade de Deus, por exemplo, que é onde a gente trabalha, uma porcaria. Então não tem como fazer live, né? Você tem dificuldade de fazer cursos online, enfim. Então há uma glamorização, às vezes, dessa transição, a cultura é incrível. Não, calma aí, tem uma parte da galera da cultura que não está sem celular, que não tem dinheiro para ter, enfim. Então, tem aí uma série de coisas que a gente tem que mapear. E nós, de certa maneira, bom, esse ano, 2021, né, nós vamos agora fazer 10 anos da cena da poesia tiquina. A gente chama hoje, Beth, e todo mundo, a poesia tiquina de movimento, como um movimento território diverso. A gente faz esse debate desde 2015, porque a gente percebeu que tinha muita gente chegando e muita gente deixando de estar presente, porque tinham ideias diferentes, enfim, faz parte do fluxo do movimento. Então, a ideia do movimento, no sentido de que a porta está aberta para as pessoas agregarem, e elas voltam quando elas querem. E a gente fica conectado. Enfim, e até porque a gente começou, né? A gente começou fazendo saraus em 2011, 2021, né, vai fazer 10 anos a conta. 2011, e aí a gente conseguiu, de 2011, acho que a 2017, fazer saraus regulares, mensalmente, praticamente, durante todo esse tempo, na Cidade de Deus. A gente começou num bar, depois foi para outro, onde a gente passou mais tempo, lá o Bar do Tom Zé, lá na praça. Acho que aqui todo mundo conhece, né? Todo mundo já esteve lá, todo mundo está com saudade daquele microfone, daquele bar, tomar uma cachaça, tomar uma cerveja. Gente, a propaganda da cachaça aí, Júlio. Brincadeira, gente, conversa em off aqui. Mas, assim, a gente começou a pensar que era importante ir para além dos saraus, sabe? A gente começou a pensar que era importante circular escolas na região, foi o que a gente fez em 2015, 2016, e que o movimento, algumas pessoas ligadas ao movimento vão voltar a fazer agora em 2021, já agora com atividades previstas junto com o começo das aulas, enfim, está uma confusão se vai ter aula, se não vai ter aula, o que vai ser, né? Enfim, não sei realmente como as coisas vão se dar, né, nesse contexto de crise, que é o que a gente está atravessando na cultura. Mas é isso. Assim. Então, a gente, num dado momento, começou a fazer essa transição do sarau para fazer outras coisas, né, e pensar o que a gente é de fato. Então, além dessa circulação em escolas, a gente também ficou pensando que era importante também investir na nossa própria formação, pensar em oficinas, atividades assim de conexão com outros campos da produção artística e cultural, né, para além da poesia, enfim. Então, fazendo um pouco um desenho do que tem sido esses 10 anos, aqui um panorama já do que tem sido esse período todo, que é uma coisa que a gente começou a fazer há algumas semanas nas nossas redes sociais, né, tanto no Insta quanto no Face, falando um pouco dessa trajetória. A gente teve uma circulação durante 2 anos também do movimento é ótimo, do movimento nas ruas, né, com a poesia itinerante. Tom Brito até acompanhou a gente, né, no processo, a gente teve essa alegria, essa troca de trabalhar junto lá. Infelizmente, o projeto só quebrou porque a Kombi quebrou, e aí a gente realmente foi vendendo as peças, abandonamos a Kombi, enfim, faz parte da vida, né? Às vezes a gente tem que avaliar o que a gente está fazendo e quais são os custos, né, que a gente tem, se não tem patrocínio, enfim, né, tem que se virar.
Eu acho que esse é o grande segredo do movimento, do nosso movimento, é que a gente vai se virando. Agora mesmo, a gente está no processo de pensar se não é o caso de 2021 a gente fazer um evento de comemoração dos 10 anos, um festão, um baile funk, um sarau, enfim, se ver, mas passar o ano fazendo live, porque talvez seja esse nosso presente, a gente quando vai ser o nosso futuro a gente não sabe. Então, é um 2021 de muita incerteza, por um lado, em função desse contexto. Por outro lado, eu acho que todo o contexto assim doloroso e desafiador, que é o que a gente está atravessando, traz aí a demanda da gente pensar novas soluções, que é o que a gente está fazendo aqui. Há quanto tempo a gente não se vê, né? Há quanto tempo eu não vejo? Acho que a Beth eu vi e o Júlio eu vi. Já não lembro de se eu vi no velório do nosso amigo Écio, né? Salve o Écio Salles aí onde esteja, nosso amigo Écio, nosso mestre. Enfim, e como isso já tem 2 anos, né? Se eu não me engano, né? Vai fazer. Enfim, então, às vezes a gente tem já na normalidade tem essa dificuldade de se ver, e ainda mais nesse contexto. Enfim, a gente tem aí não sei como é que está de tempo, mas já vai me avisando. Está estourado, se não está, eu gosto de falar é comigo mesmo. Pô, você me colocou de cara, eu falei, oba, já vou falando, e aí já vou ficando desinibida. Eu gosto assim de surpresa. Se você tivesse me avisado que eu ia ser a primeira, eu já ia ficar nervosa. Mas, assim, o que a gente está fazendo? Como é que a gente está se organizando hoje? É interessante dividir isso. Porque até a forma como a gente se organiza, né, eu acho que é um exercício de como é que a gente se vira, sabe? Porque não é fácil atuar. E aí não é aquela fala, tipo, pô, atuar na periferia é foda. É foda mesmo, pô. Quem não atua, que não vai procurar saber como é que é, porque eu trabalho lá tem mais de 10 anos. Né? Então, assim, eu falo conhecimento de causa e a marra que se tiver que ter marra aqui, eu vou ter marra porque eu posso, sabe? Então, assim, na verdade, tentar falar com muita humildade sobre isso, né? Estou falando só porque não estou aqui, porque é discurso pronto, não. É muito complicado. Tem uma série de barreiras. As pessoas na periferia, ou não, que não são da periferia, que, por exemplo, quem não é da Brada, às vezes tem dificuldade de lidar com o nosso trabalho, sabe? O nosso trabalho incomoda. Sempre que assim, vou dar o exemplo da Esquina Editorial, que é um desdobramento do movimento da poesia de esquina. Um selo editorial, a gente tem 4 títulos. A gente só tem 4 títulos em 2 anos, cara. A gente é pequeno, a gente é da favela. E assim que a gente botou o pé na rua, e logo depois veio a pandemia de 2020, mas 2019 foi o ano que a gente fez os lançamentos, com patrocínio do Estado, enfim. A gente recebeu um monte de crítica, né, de questões assim, a gente tentou errar o mínimo possível. Críticas do ponto de vista técnico, sabe? Mas, assim, eu acho ótimo, eu acho que as críticas têm que vir mesmo, porque a gente quer melhorar. Só que, às vezes, as dificuldades elas se apresentam no campo do domínio e daquela questão que está ligada à distinção. Né? Enfim, então, qual é o prazer de alguém que não é da periferia querer dizer como é que é o meu trabalho sem ser de forma elegante? Porque, para falar com a gente, tem que ser de jeito elegante. Se a gente tem que mudar de gráfica, se a capa tem que ser diferente, se tem algum problema de erro de revisão, seja elegante. A gente quer ouvir crítica, né? Estou falando isso aí ao vivo para todo o Brasil, aqui no canal MTD, no Facebook. E, assim, é importante respeitar esse trabalho. Porque é um trabalho feito, assim, em meio a muitas barreiras. Né? Não vou nem falar da violência urbana, da falta de recurso público, né? Das dificuldades reais, da dificuldade da falta de democratização do acesso a recursos nessa cidade. São uma série de barreiras que a gente tem, e a gente lida com elas há 10 anos. Então, isso é uma coisa. E na própria periferia, né, infelizmente, aí falo para os irmãos da CDD, de outras favelas, porque eu também não tenho muito... Eu não estou fazendo campanha eleitoral, então eu posso falar à vontade. Que é, assim, uma dificuldade de entender o que é esse trabalho. Né? O trabalhador da cultura é trabalhador também. Porque, às vezes, a pessoa fica, você é produtora cultural, mas você faz o quê? Pois é, a gente teve uma gestão tão ruim na Prefeitura do Rio, na última aí, que saiu, graças a Deus, e, cara, eu fui trabalhar na minha área de formação, que é Ciências Sociais, e hoje eu trabalho na minha área de formação, além da produção cultural. Não tem problema nenhum, tudo bem. Mas, assim, até que ponto a gente pensa uma cidade que quer investir na dedicação exclusiva dos seus produtores culturais da periferia? Eu acho que vale a pena. Né? Eu acho que vale a pena. É assim, a Lei Aldir Blanc, excelente que ela esteja acontecendo, está permitindo que a gente esteja aqui agora, vai permitir que a Poesia de Esquina comemore aí em grande estilo seu aniversário de 10 anos, já começando agora, em março, mas, assim, você tem que executar em 3 meses. E aí, depois, como é que fica? A gente volta a ter que se virar igual maluco?
Porque essa é a vida de quem trabalha na cultura. E se não tiver cultura, não tem nada, tá? Não vai ter samba, não vai ter funk, não vai ter poesia, não vai ter diversão, não vai ter baile, não vai ter festa. Então, galera, vamos valorizar quem é poeta, quem é produtor cultural, porque assim, nós somos fundamentais para a cidade respirar, né? E nós não estamos mais pedindo por favor, por favor, né? Por favor, entenda, assim, mas assim, entenda. A gente trabalha, a gente é sério, sabe? É preciso que haja investimento nesse segmento para que haja novos produtores culturais, para aqueles que já atuam, tenham seu processo de estruturação, qualificação, né, para que a gente consiga entrar nas tendências do campo de atuação. Por exemplo, agora a gente está numa tendência à tecnologia, né? Então, isso implica uma série de questões de equipamento, de acesso, né? Você vai ter a gente está usando aqui um programa que não é, né? Tem um custo. Enfim, então, trouxe aqui alguns elementos para a gente pensar. Não sei se faltou alguma coisa. A gente não combinou, ficou meio improvisado. Beleza, Vivi, ficou ótimo, viu? Realmente, esse apontamento que você traz, né, essa reflexão a respeito da produção cultural, quando a gente transfere aí do presencial, né, para o online, realmente causa uma série de problemas, sobretudo para quem faz produção, para quem produz no território de periferia, né? Um exemplo claro aí é o que acabou de acontecer aqui agora. A gente está falando de Sepitiba, né? E, enfim, o gente. Então, primeiramente, agradeço o convite. Valeu, Elizabeth. Você é uma grande parceira e um convite seu é um chamado, tipo, uma ordem, tá ligado? Não posso dizer não e nem quero dizer não. Muito feliz de poder estar aqui com o Tom Grito, com o Júlio Ludemir, que é meu professor, com a Vivi, que também é minha professora. E espero chegar um dia no nível de capacidade de escrever poesias como o Tom Grito, que eu sou muito fã, né? Ele sabe do que eu estou falando, muito, muito fã. Eu e minha família. E não tem como deixar de falar da minha vida sem falar de livros, né, Elizabeth? Porque o livro ele foi o divisor de águas na minha vida, né? Vamos falar assim de qualidade de vida, né? Antes de eu gostar de livros, por exemplo, eu lavava carros aqui em Antares, eu tinha um lava-jato. E aí, nesse lava-jato, eu tive a possibilidade, tive a honra, o prazer, o milagre de receber um livro na mão chamado No Coração do Comando, que é o livro escrito pelo Júlio Ludemir. E a partir desse livro, eu comecei a gostar de ler livros. E enquanto eu era uma pessoa não leitora, eu lavava carros. Depois que eu comecei a gostar de ler livros, o meu lava-jato virou uma lan house. E aí, depois que eu comecei a escrever livros, eu comecei a trabalhar com projeto social. Fui para Cuba, fui para FLUP, fui para várias paradas, até que eu consegui publicar meu primeiro livro, que é o Fiel, que é esse aqui que está aqui na estante, né? Tem outro aqui, né? Porque aproveitar para fazer uma merchandising. E aí, depois que eu comecei a escrever livros, né, a minha vida começou a mudar no sentido de que eu já não precisava mais trabalhar tanto quanto eu trabalhava quando lavava carro, tá ligado? Porque o Júlio me falou, não, autor ganha bem e tal, vem para esse mundo, vem para o meu mundo. Tô brincando, brincadeiras à parte. E aí, Elizabeth, porque assim, eu acredito que muitas pessoas, mesmo que não tenham livros publicados, que as pessoas são autores, são autoras, tá ligado? Mas, infelizmente, as pessoas só são reconhecidas depois que tem o objeto, o livro na mão, que está com aquele livro impresso na mão. E aí, depois de muito tempo já escrevendo, muito tempo que eu digo no sentido não
de longa data, mas é muito no sentido de o dia todo, naquela correria de tentar, enfim, escrever e viver do livro, que eu percebi que para poder viver do livro, Elizabeth, eu tinha que viver para o livro. Eu comecei a direcionar todas as minhas ações voltadas para o livro. Eu consegui publicar esse primeiro livro, que eu falo para todo mundo que para mim serve como uma carta de alforria ou como um diploma. Elizabeth manja aí vários diplomas aí, mestrado, doutorado. Eu ainda não cheguei nesse nível intelectual, tá ligado? Então, assim, o meu diploma é o livro, tá ligado? Então, assim, a faculdade aqui, pô, não fiz ainda não, mas eu publiquei esse livro aqui, aquele ali, outro ali, outro ali. Enfim, então, a literatura, ela abriu portas para mim, Elizabeth, que eu jamais imaginei que eu poderia entrar. Por exemplo, a porta do avião, porque eu jamais imaginei que um dia eu ia poder andar de avião. Hoje eu tenho um patrocínio da Gol Linhas Aéreas. Então, assim, tudo isso começou, né, desde o momento que igual aqueles filmes que tem um portal, né, que você entra naquele portal e sai em outro universo. O portal que abriram na minha vida assim foi o livro do Júlio Ludemil, No Coração do Comando. Eu vi aquele livro do cara, me amarrei, li, e depois eu comecei a gostar de livros, e aí eu conheci o Novo Mundo, que é um mundo que tem pessoas incríveis como vocês, e hoje eu faço parte desse mundo incrível. Porque assim como eu tive pessoas que me inspiraram, não tem como dizer que eu não inspirei também, porque eu inspiro muitas pessoas também, né? Porque muitas pessoas veem assim, minha mudança de vida, os lugares que eu frequento, o dinheirinho que entra de vez em quando, né, Tom? De vez em quando cai um dinheirinho, mas não é sempre não. Mas a gente consegue realizar algumas coisas e as pessoas falam, pô, você consegue fazer isso trabalhando com arte, coisa e tal? E fala, pô, a gente consegue, mas trabalhando muito, muito, muito. E uma coisa, Elizabeth, que eu acompanho também seu trabalho, já fui ao seu sarau em Nova Sepetiba, as pessoas, muitas pessoas, elas ficam olhando, pegam a gente como exemplo, que trabalha de cultura, que vive de cultura, e fala, pô, mas o Tom ganhou não sei quantos mil no edital, não sei o que, sei o que lá. Só que pessoas que falam que o Tom tá ganhando edital pra caramba, a Elizabeth tá ganhando edital pra caramba, porque as pessoas ficam falando, pô, tá ganhando não sei o quê. Aí eu pergunto, você se inscreveu no edital? Não, não me inscrevi. Pô, então deixa quem se inscreveu, pô, ganhar essa parada. Vivi, por exemplo, conseguiu ganhar alguns editais e transformar o projeto dela numa editora, que eu tenho todos os livros da editora dela, porque eu acredito muito nessa coisa de um fortalecer o outro, então eu compro os livros dela, tá ligado? Então, assim, e aí, às vezes as pessoas ficam criticando, pô, mas tu tá ganhando edital, tu tá ganhando isso. Fala, mas o que você tá fazendo para poder ganhar também? Porque antigamente era só Playboy que ganhava, né? A gente reclamava, pô, a galera da Zona Sul, Playboy tá ganhando as paradas todas, não sei o quê. E aí a gente teve ações, né, de alguns governos, né, que desburocratizaram um pouco o acesso a esses editais, a esses recursos, e muitos de nós conseguimos nos preparar para poder chegar lá e pegar esse recurso que é nosso por direito. Então, quando eu digo para você que hoje eu posso viver da literatura, vivo do livro, vivo do meu trabalho voltado para a cultura, para essa arte que é a literatura, são as coisas que envolvem o livro, que é a sarau, que é a batalha, que é a slam, porque teve um momento que eu parei e pensei, pô, eu não posso ficar só no movimento, no sentido de que só escrever, só organizar evento e não me organizar, e não arrumar casa para poder desfrutar dessa coisa que é um direito nosso, né? Esse recurso. Então, assim, Elizabeth, eu estou falando isso porque não era nem para estar falando isso aqui, mas como eu escuto muitas coisas que as pessoas falam, então eu falei, pô, vou aproveitar isso aqui, se as pessoas estiverem ouvindo, elas já pegam a visão. Para de falar de quem está realizando, quem está conseguindo patrocínio porque está realizando. Eu sei que vocês também realizam, então vamos nos organizar. Tem alguma coisa errada? Por que eu não ganho nada? Por que eu não ganho nenhum edital? Eu me inscrevo nos editais? Eu estou preparado para estar ali naqueles itens que o edital exige? Então, como que eu faço para me preparar? Então, galera, vamos nos preparar, tá ligado? Esse é o papo. E voltando agora para a parte maneira da história, Elizabeth, você perguntou sobre se o livro mudou minha vida. Realmente, o livro mudou minha vida, né? Eu não moro mais em Antares, mas eu já não morava desde antes que eu publiquei o livro. Eu consegui ir para alguns países que eu queria ir. Eu já lancei livro em outro país e coisa e tal. E hoje eu sou chamado para participar de vários eventos. Fiz várias lives o ano passado todo. E eu consegui fazer uma parada, Elizabeth, porque todos os projetos que eu executava, que eu fazia, que eu planejava, todos eles eram voltados para o livro, né? Você faz, por exemplo, faço batalha de rimas. Mas rima não tem a ver com o livro. Tem sim, porque eu incentivo para a galera que frequenta lá nessa batalha a ler vários livros, porque livro vai te trazer mais palavras e vai te ajudar na rima. E você vai rimar com o conteúdo.
quando a gente faz sarau, né, Tom Brito? É uma maneira da gente tirar os livros das prateleiras, as palavras do livro, e jogar ao vento a partir de poesia. A pessoa passa no ônibus, escuta a gente gritando poesia, recitando poesia e fala, pô, que legal. E aonde tem esses livros, se não for agora no de lá, aonde tem essas poesias? Tem nos livros. Então, a gente montou um polo cinematográfico aqui em Antares. A gente pegou um dos textos que a gente publicou numa antologia que o Júlio Demi coordenou junto com o Hélio, com o Écio, né? O livro da Flu, pegamos um desses textos e transformamos num curta-metragem, chamamos um cara do rap, que é o Xamã, e fizemos o primeiro filme aqui em Antares. E as pessoas, pô, que filme legal. A gente fala, então, esse filme ele veio de um livro. O tempo inteiro a gente sempre está incentivando a leitura, ali, né, pelos cantinhos, pelas beiradas. E aí, Elizabeth, a gente teve o privilégio, a honra e a disposição de ocupar um espaço aqui em Antares, que é o posto policial, né, o DPO foi desativado, e a gente pegou a questão da burocracia, a questão de estar preparado, de ter um CNPJ, e fomos conversar com os órgãos competentes, fomos ao batalhão da PM, fomos ao governo do estado, fomos à prefeitura, e hoje a gente montou uma biblioteca comunitária no antigo posto policial de Antares. Eu estou aqui, no antigo posto policial de Antares, falando com vocês dentro da nossa biblioteca. E aí a biblioteca, Júlio, ela consagra todos os projetos que a Marginal fez até hoje, né, que é da Margem Prunal, que são as ações, né, de formar leitores na rua, de trazer a galera, pô, o livro é legal, cara. Pô, tu não gosta de livro? Aquele cara ali que fala, tá ligado, não sei o quê, ele é escritor, ele tem um livro maneiro. Pô, o Júlio Demi, que fundou a Flup, ele tem vários livros maneiros. Então, o tempo inteiro que a gente for na rua incentivando a leitura, formando leitores, hoje a gente tem a casa do leitor, que é a biblioteca. Então, a biblioteca hoje, todas as ações do Marginal, elas partem daqui para fora. É a casa do livro, e todas as ações que são voltadas para o livro, elas são planejadas a partir de uma biblioteca comunitária, que é a Biblioteca Marginal. É isso, estamos juntos. Acho que já estourei 2 minutos. Se demora, eu falo mesmo, tá ligado, né, Júlio? Eu falo mesmo. E aí, depois, galera, ó, Marginal, que é quem viu das margens pro now. É a transição, tá ligado? Né? É tipo Tom Grito, tá ligado, mano? Que antigamente falava poesia só na rua, de repente estava no Sesc, estava nas paradas estourando. E a gente fica muito feliz em poder acompanhar essa do margem pro now. Então, a Letícia tem vídeo no Poesia Marginal, o Júlio tem, futuramente a Elizabeth Manja terá, porque todos nós somos marginal, no sentido da margem para o now. E é isso. Ah, Gessé, muito obrigada. Olha, mas eu tenho marginal aqui sim, viu? Tenho marginal, vou te recordar de quando? Daquele apoio que você deu para a gente naquela parceria do Prêmio de Fotografia, que aí na frente você colocou ali o nosso prêmio e nas costas falei, Gessé, lança marginal aí, que é importante para a gente ter aí. Falou desse apoio para você ver, não me esqueço não. E a gente usa sempre ela, a galera pergunta, a gente fala, é de um grande amigo, parceiro aí. É importante a gente estabelecer essas redes e as pessoas saberem que, apesar de nós não termos muito incentivo, né, vamos dizer assim, enfim, para a realização das nossas propostas, das nossas produções nos territórios, mas a gente se une, a galera é unida, e um vai ajudando o outro e a coisa vai acontecendo. Eu acho importante, Gessé, sim, você trazer essa questão, né, do fomento, dos incentivos para a cultura, de como esses pequenos incentivos por parte aí do poder público, Vivi também abordou isso, da questão da Lei Aldir Blanc, né, que, enfim, trouxe um respiro aí para a gente. É importante trazer isso à tona, assim, de como esses pequenos incentivos eles ampliam, né, de fato, aí os projetos nos territórios. Isso é importante. E eu acho, assim, Gessé, que essa tua trajetória, né, a princípio como escritor, e depois você traz esse recorte para a gente aqui como produtor, né, essa coisa de escrever, essa coisa da escrita dos editais, é importante a gente sempre colocar isso em pauta, sim, mas é bacana a gente pensar, realmente, tem uma galera que fala, mas também não corre atrás, né, para buscar por onde, mas tem uma galera que também ainda não sabe o caminho ainda para poder fazer essa submissão, porque também não é lá uma coisa tão simplificada assim, eu acho que ainda precisa ser muito desburocratizado, a gente bate sempre nessa tecla, quando a gente tem oportunidade, precisam desburocratizar bastante para que se torne, de fato, acessível para todo mundo, mas não tem outro movimento, enquanto a coisa não está totalmente democratizada, a gente tem que fazer os nossos
nossos corres, a gente tem que ir pelas nossas vias mesmos e correr atrás, sim. E a galera precisa saber que é importante, sim, que esses incentivos são bem-vindos e que a gente consegue ampliar cada vez mais os projetos que a gente realiza. E tomara que todo mundo também consiga encontrar esse caminho e, enfim, no que depender da gente, a gente está aí para dar um apoio, né? A galera que está sempre unida em rede, a galera precisar, pede uma ajuda, a gente, se puder, tá dando aí, tirando um tempo para estar dando essa informação, a gente faz isso, que é isso que é importante. Quanto mais gente acessando, mais a gente consegue ter projetos acontecendo nos territórios, né? Porque rola muito disso. Sozinho a gente chega rápido, mas com o bonde a gente vai longe. A ideia é que a galera vá longe, não é isso? Não é isso, Vivi? É isso aí, como você falou, né? Aí no comecinho das tuas falas, a gente vai realizando uma coisa que a partir de um certo momento aí da política, da cultura, que a gente começou a descobrir e a acessar isso, porque até então era uma coisa que ficava restrita, né, aos eixos centro, zona sul, e a galera foi descobrindo, e a tendência é essa mesma, é cada vez até essas outras galeras aí que ainda não acessou, mas que o bem ou mal faz uma certa crítica de quem já acessou, vai aprender também, vai acessar, e o caminho é esse mesmo, né? Vamos junto. Agora, Tom, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, queridão. Fale um pouquinho sobre a sua trajetória aí também como produtor, né, a questão da produção do Slam das Minas, entre tantas outras produções que a gente sabe que você fez, a forma como a poesia, né, você é um poeta visceral, né, a gente percebe assim, na forma como você fala, na forma como você declama, que você respira mesmo de fato poesia, aquela coisa sentimento puro, isso é muito importante, né, para a carreira de qualquer poeta. Conversa com a gente um pouquinho sobre essa tua trajetória, como é que está isso, como que ficou nesse período da pandemia, quais as expectativas para esse ano agora, como é que está? Eu agradeço muito estar aqui, em primeiro lugar. Beth, você é uma pessoa que eu tenho muita admiração, muito respeito pelo teu trabalho, uma referência para mim. Assim como esses colegas que estão aqui, é uma honra estar junto com Vivi, Gessé, Júlio, Gil e Luiz também, que estão aí representando o MTB. Então, assim, quem vê stories não vê corre, né? Então, isso é uma das coisas que a gente está aqui e que o Gessé, a Vivi e o Júlio conhecem o meu corre, né? Então é importante, e você também, né, Beth? Até porque você me chamou. E é importante a gente falar disso, isso que o Gessé falou várias coisas aí muito interessantes, que muitas pessoas só me conheceram no Now, né? Não me pegaram na época da margem, né? E isso, às vezes, invisibiliza todo o crescimento que a gente faz para poder chegar até onde a gente chegou. Então, aquela frase do respeito quem soube chegar onde a gente chegou, né? Tem uma construção para chegar até ali. Ninguém chega num lugar do nada, né? Então, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, porque eu ainda sou um sobrevivente da arte, eu ainda não vivo do meu trabalho exclusivamente, eu tive, por exemplo, que ter auxílio emergencial, eu ainda precisei, no começo da pandemia, de receber auxílio de organizações aqui da área, da Vizinha Faladeira, que o pessoal doou cestas básicas, eu precisei contar com a colaboração de outras pessoas, então eu ainda não sou um artista que vive, tipo, né, na boa, um Chico Buarque, um Caetano Veloso, que tem outra perspectiva, não estamos nesse patamar, né? Então, mas sim, eu comecei o meu trabalho em 2013, né, e quando eu abandonei tudo para chegar no Tagarela, participei do Tagarela, que foi um evento que foi realizado e eu fui lá participar como um participante e acabei me envolvendo na produção, que é isso que a gente faz, né? A gente vai, se apaixona pelo rolê, quando você vê, você já está produzindo, quando você vê, você já está organizando outro evento, aí eu comecei a organizar o Pizzaral. Depois do Pizzaral surgiu a Batalha da Pizza, ainda dentro do Pizzaral. Depois cheguei a ajudar a Vivi no que ela comentou hoje, né, lá no Poesia de Esquina Itinerante, né, teve a Kombi que a gente conquistou. Aliás, tenho coisas para falar sobre a Kombi, Vivi. E aí, depois desse processo, e aí muitos entendimentos de mim mesmo, do meu gênero, da minha identidade, do machismo. E aí só surge o Slam das Minas numa perspectiva da luta contra o machismo, que esse processo de andar num ambiente
que é de periferia, de rua, de artista de rua, é um espaço muito machista, né? Então, o enfrentamento disso é uma disputa grande. Então, o Islã das Minas surge nessa necessidade. E a gente não é nada sem essas parcerias, porque, por exemplo, o Islã das Minas surge depois de eu ter participado da FLUP, por exemplo, que eu participei em 2015 na FLUP, e fiquei no mesmo quarto que a Luz Ribeiro, Tatiana Nascimento, Mariana Félix e Yasuno Oguchi. Nós ficamos no mesmo quarto. Depois desse encontro, que foi 2015, 2016 surgiu o Islã das Minas de São Paulo. A Tatiana Nascimento já era fundador do Islã das Minas do DF, que surgiu em 2015. E aí ficamos juntos na FLUP. Em 2016 surge o Islã das Minas de São Paulo, 2017 o Islã das Minas do Rio. Na minha cabeça, a conexão está naquele quarto. Ali naquele encontro da FLUP surge o Islã das Minas, de alguma forma, né? É a raiz desse processo. Então, a gente também não pode deixar de olhar para trás e olhar para o que nos constrói, o que nos fortalece e o que nos faz crescer, né? Que a gente não é nada sem essas parcerias, e por isso eu sou tão grato a esses espaços onde eu frequentei. Depois do Islã das Minas, né, as coisas se ampliaram, e aí uma das conquistas que a gente teve foi realmente fazer evento na rua com 800 pessoas, em praça pública, isso numa época onde a gente podia aglomerar. Isso é uma grande vitória, né? A gente, sem fonte de renda, sem apoio, conseguir fazer esse tipo de coisa. Aí chegamos a conquistar alguns apoiadores, isso também é raro, né, no nosso corre de artista de rua, conseguir apoio de cervejaria, conseguir apoio de outras coisas, isso também é raro, e a gente foi conquistando, né? E nisso a gente está aprendendo as coisas que estão acontecendo, porque muitas coisas a gente bate cabeça, a gente não sabe muito bem como funciona, vai tirar o MEI, vai fazer não sei o quê, a gente ainda vai entendendo as burocracias dentro do processo, né? Aí o SESC convida para tu fazer e você não sabe, por exemplo, que você tem que ter um MEI, e aí você tira o MEI, depois você cancela o MEI porque não pagou o MEI. Tem várias coisas que você vai aprendendo que é batendo cabeça mesmo, né? E aí as pessoas não sabem que a gente está batendo cabeça. Agora, uma coisa que eu descobri na pandemia foi que eu achava que as pessoas também estavam aprendendo, e muitas vezes eu vejo que as pessoas não sabem o que é o MEI, não sabem o que é escrever um projeto, não sabem nada disso. E eu sou uma pessoa que, se você pedir minha ajuda, eu vou te ajudar. Isso que as pessoas também criam um estereótipo da gente, uma ideia de um distanciamento, que eu acho que ela não é legal. E eu gostaria muito que as pessoas que estão aí assistindo e que saibam disso, assim, principalmente a galera do Islã, tá com dificuldade, não sabe fazer um portfólio, não sabe fazer um MEI, não sabe fazer me procura, cara. Eu estou à disposição, eu posso ajudar. Assim, eu não vou fazer para você, mas eu vou te dar todas as pedras para você fazer, vou te ajudar a fazer, vou te ensinar a baixar os programas e tudo mais. Então, para a galera mesmo, assim, pedir ajuda. Por que o Tom conseguiu lá passar na Lei Aldir Blanc, aprovamos 2 projetos. Escrevemos aqui com a galera do Islã das Minas 2 projetos, um a gente já realizou, foi uma série de 5 lives, e ficou bem bacana, tá lá no YouTube do Islã das Minas, quem quiser seguir, Islã das Minas RJ, e já foi realizado. A gente também conseguiu um apoio de uma emenda parlamentar da Jandira Fegali, com parceria com o UFRJ, e isso também está em processo, a gente está fazendo alguns trabalhos com o UFRJ por conta dessa parceria. A gente conseguiu, no começo da pandemia, com o Instituto Moreira Salles, a gente chamou 60... No dia que rolou a pandemia, eu lancei um poema sobre a pandemia, e a gente chamou de Quarentena Poética. Aí, cada dia, uma pessoa do Islã ficou postando um poema. A gente achou que isso ia durar 2 semanas, foram 2 semanas do coletivo postando. Depois de 2 semanas, a gente falou assim, bom, vamos ter que chamar mais gente para publicar poema, que não vão ficar aguentando a nossa cara todo dia, né? Chamamos mais pessoas, a gente achou que ia ser mais 2 semanas, foram mais 2 semanas, mais 2 semanas, e aí a gente ficou revezando, o Islã e convidados, o Islã e convidados. No fim, a gente teve 60 pessoas que publicaram poemas falados na Quarentena Poética, né? 60 mulheres ou homens trans. E aí, disso, o Instituto Moreira Salles fez uma parceria com a gente e chamou a gente para um projeto. E a gente pegou a grana que a gente recebeu do Instituto Moreira Salles e a gente dividiu a verba com a galera que fez a Quarentena Poética com a gente. Então, todo mundo que participou da Quarentena Poética recebeu uma ajuda de custo
por ter mandado o seu vídeo e por ter feito uma live. Então as pessoas estão achando que a gente está ganhando, mas a gente não está só ganhando, a gente está ajudando, a gente se fortalece, é nisso que a gente se constrói. Então eu acho muito cruel as pessoas que fazem esse tipo de crítica que o José comentou, e eu estou respondendo isso porque se ele falou, eu acho importante, né? Deixou a bola quicando, eu vou chutar, meu irmão. Então a gente precisa deixar tudo bem transparente, porque a gente não está aqui para se apropriar de um rolê, porque eu não cheguei depois do rolê. Eu estou desde a raiz desse rolê, eu estou na construção desse rolê. Então não dá para chamar isso de apropriação, porque a gente faz parte da base dessa construção, né? E é outro rolê. Quem está apropriando são outras pessoas de outros lugares, em outras situações. Bom, aí a gente já falei tudo que a gente estava fazendo. Na quarentena eu também fundei mais um coletivo chamado Transpoetas, e aí tem nas redes também no Instagram. É um coletivo só de pessoas trans, e a ideia era surgir um slam do Transpoetas, mas a coisa ficou maior do que eu imaginava, virou um coletivo nacional de pessoas trans. Então tem poetas trans, artistas trans, sei lá, são mais de 60 que eu tenho mapeados assim de cabeça, mas eu acho que isso do que a gente conhece que está ali no coletivo, né? Então são muito mais artistas nesse ponto. A gente participou da FLUP, colaborei com a curadoria do Slam Queer, que foi o primeiro Slam LGBT nacional, que foi muito lindo, e está rolando, está tendo o podcast, né? Foram feitas entrevistas pela Dani Nega com todos os 16 poetas que participaram, e esse podcast está lá no Spotify da FLUP também. Então, assim, a gente está fazendo, a gente sai fazendo coisas e nem tudo paga as nossas contas, né? A gente vai sobrevivente também nesse processo. E aí, o que eu acho mais importante da gente pensar, né, que ela falou de expectativas do futuro, é a gente conseguir enxergar qual que é o grande problema, assim. A literatura e o conhecimento como um todo, né? Existe um racismo estrutural, existe um classismo, né? Uma separação de quem vem da periferia, de quem vem da favela, de quem vem da academia, né? E quando a gente entende que é tão importante o conhecimento, sei lá, a poesia do Mano Brown com a poesia do Manuel Bandeira, elas têm a mesma importância para mim. Quando a gente entende que essa é a mesma importância, que o notório saber tem o mesma importância que o saber da academia, na hora que a gente conseguir eliminar essa hierarquia de um lugar sobre o outro, a gente vai conseguir efetivamente fazer uma literatura de verdade, uma literatura que represente o país como um todo, que represente as multiplicidades da nossa cultura. Porque enquanto fica só na academia, a gente está trabalhando com um conceito eurocêntrico, um conceito que não atravessa toda a nossa população. E existe todo um conhecimento popular, né? Existem mestres da cultura popular, e eu não vejo o slam como um espaço diferente disso. Eu vejo o slam como um espaço do notório saber, o slam é um espaço do conhecimento, o slam é um movimento literário contemporâneo. O slam é tão importante quanto a Semana de 22, que o pessoal adora falar e que ano que vem vai fazer 100 anos, vai ter festejo à beça disso. O slam é tão ou mais importante do que isso, porque é um movimento popular nacional e que agrega todo mundo. Então, assim, tá na hora da gente saber falar das nossas vivências, saber falar da nossa história e valorizar de onde a gente veio e para onde a gente vai. A gente ainda não chegou onde a gente quer chegar, mas a gente vai. Acho que eu encerrei minha fala. Muito obrigada, Tom, maravilha. A sua fala sempre muito potente, né? Assim como a sua poesia. Eu sou uma grande admiradora da arte que você faz, você sabe disso, né? Eu acho interessante, né, aqui nessa mesa, que todo mundo que está aqui, de algum modo, tem assim, alguma ligação, algum elo, né, coletivo, né, entre todos nós, e, sobretudo, com uma referência muito interessante para a gente, que é o Júlio Ludemir, né, que é a Festa Literária das Periferias, né, ela alcança aí todos os territórios, inclusive já chegou aqui em Sepitiba, né, a única festa literária que alcançou aqui a nossa região. A gente é completamente limado, excluído aí até pelo distanciamento geográfico mesmo, né, não só
esse distanciamento até social, diria assim, né? Uma das localidades com os índices, né, de desenvolvimento humano, IDH, IDS, dos mais baixos da cidade, mas a FLUP chegou e alcançou aqui. Eu acho muito interessante, né, essa referência que a FLUP traz para todos nós que somos artistas, poetas, escritores e produtores de território. E, Júlio, eu queria que você, aproveitando esse gancho, falasse um pouquinho, né, sobre a FLUP, como se deu aí esse início. São longos anos de estrada, enfim, de transformação, de caminhada aí nos territórios, de revelação, sobretudo, de diversos talentos aí da literatura que estão hoje aí brilhando. Jacé Andarilho, Viviane de Salles também tem essa trajetória, Tom Brito aí, vencedor de prêmios, né, com o slam. Então, assim, a gente atrela, né, muito dessa nossa trajetória, sobretudo um pontapé inicial até as ações aí da FLUP. Então, fala para a gente um pouquinho da FLUP, um pouquinho dessa trajetória. Ano passado foi uma edição online, né, em função da pandemia. Quais as expectativas aí, como é que está o rolê para 2021? Fala um pouquinho com a gente. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com todo esse povo, a oportunidade de rever e falar. A última pessoa daqui com quem eu tive mais próximo foi com o Tom. A gente viveu ali intensamente o slam queer. Fazia um tempo que eu não tinha a oportunidade de falar com a Vivi. Com o Gessé, eu participei recentemente de algumas lives ali. Eu tenho um livro que o Faustini fez com ele, eu fui um dos entrevistadores, tirando onda ali. E assim, o quanto o quanto eu passei pela vida de vocês, o quanto vocês passaram pela minha vida e o quanto essa relação é sempre dialética, o quanto eu estou sempre prestando muita atenção. Não existiria a FLUP se, por exemplo, o Poesia de Esquina ele precede a FLUP. E eu sabia da existência do Poesia de Esquina. E é por saber da existência do Poesia de Esquina que eu poderia propor que existiria a FLUP. Eu sabia do Tagarela, e é por saber da existência do Tagarela que a gente pode incorporar o slam da forma como a gente incorporou na FLUP. E cada um dos movimentos que as pessoas vão fazendo, eu fico sempre muito atento, eu estou sempre muito ligado no jogo, estou permanentemente me renovando, porque se eu não me renovar, é muito simples, você vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V então, assim, eu tenho que assim, na verdade, a história da FLUP ela tem sido uma história ponto zero todos os anos. Como, por exemplo, foi 2020. Eu nunca tinha me preparado, eu sou um animal completamente analógico, não tenho a menor formação tecnológica, não sou um cara de story, não sei navegar nas redes, etc. e tal, e, no entanto, aparece aquela circunstância, era a única circunstância que se oferecia, ainda que eu não soubesse fazer, eu fui fazer. Mas, na verdade, eu não sei fazer, e tudo o que eu faço o que eu não sei fazer. Assim, eu não estudei, eu não sou um produtor cultural, e quando eu fui fazer a FLUP, eu não tinha um livro que me dissesse, olha, faz-se assim um festival literário na periferia, numa favela, etc. e tal. Faz-se assim uma batalha do passinho. E eu vou tendo que me ajustar às circunstâncias e vou aprendendo com as circunstâncias. Assim,
E acompanho a trajetória de todos vocês com interesse, tanto estético quanto fraterno, mas também como um produtor. O que é que o Gessé está fazendo mesmo? Assim, então, né, vi toda a movimentação dele ali em Madureira, vi quando ele foi para a Batalha de Rima, que é uma coisa tão importante quanto o Islã, ou possivelmente mais importante, ainda que não tenha ganho um status que o Islã ganhou nos últimos tempos. O Islã está sendo legitimado. O Islã, apesar da coisa de rua, apesar da coisa marginal, apesar de tudo, o Islã, ele, assim, em primeiro lugar, ele invadiu a FLUP, mais da metade da programação da FLUP tem sido de Islã, e acho que a partir dali ela meio que se espalhou, e todos os outros festivais, agora, nesse momento, se ele não tiver Islã, ele está por fora. É uma demonstração de ignorância e estupidez curatorial, se não tiver tanto para debate quanto para performance. Abriu-se um novo espaço dentro de qualquer evento cultural, não apenas para se discutir a poesia falada, o Islã, mas para que haja performances. Né? O Tom agora ele não vai só para dizer, explicar, etc. E tal. Ou ele vai curar, ou ele vai, inclusive, se apresentar, leva aquele bonde pesado, etc. E tal. A universidade está estudando isso. Você pegar a Romão, ela está fazendo um doutorado sobre o Islã. A Roberta Estrela d'Alba, ela foi para dentro da universidade e fez um doutorado sobre o Islã. Tem uma menina no Rio Grande do Sul que ela pegou aquele Islã das Minas que a gente fez em 2019. A gente fez um Islã Minas Pretas. No fundo, apesar de não ter esse nome, ele, em 2019, por existir aquela cena, a gente pôde propor, da mesma forma como, por existir a cena queer, a gente pôde propor. A gente não propõe o que não existe. Eu não vou dizer, olha, eu vou fazer um Islã intergaláctico, não sei. Não existe um Islã intergaláctico nesse momento. Mas, então, por exemplo, as vezes em que eu tive em Madureira e vi a Batalha de Rima organizada pelo Gessé, e para além da Batalha de Rima organizada pelo Gessé, lá em Madureira, o compromisso dele, porque o cara ganhava ali, ele levava para São Paulo. E tinha toda uma continuidade, tinha toda uma coisa de uma inserção dele na cena da Batalha de Rima, que, assim, ela, talvez do ponto de vista numérico, assim, do número de pessoas que ela atrai, do número de lugares em que ela acontece, ela possivelmente seja mais importante do que o Islã, e, no entanto, ela não tem a visibilidade, a legitimidade e o reconhecimento que o Islã tem nesse momento. Eu tenho, assim, cada vez mais eu tenho curiosidade, inclusive porque a Batalha de Rima mexe com um ator que talvez seja o ator mais difícil das periferias, não, assim, que é com o macho, que é o que está mais perdido. A Batalha de Rima ela tem sido, da mesma forma como o Islã se tornou cada vez mais uma plataforma que se reinventa. Entrou a mulher preta, entrou a mulher homossexual, entrou um corre LGBTQIA+, não é o caso da Batalha de Rima. Ainda que você tenha na Batalha de Rima uma mulher batalhando, ela ainda é minoritária e ela é uma plataforma do que foi o Gessé antes de ser escritor. E não à toa ele fala tão bem essa língua, e não à toa ele é um grande rimador.
eu nunca vou esquecer. Inclusive, você esconde, você sabota esse jogo da gente, porque eu lembro de uma viagem que a gente fez para São Paulo, em que você foi zoando do Rio até São Paulo, no ônibus, rimando. Eu fiquei, disse, pô, o cara rima pra caralho, assim. Não, mas assim, esse rimador que ele foi, como um cara mais funkeiro do que repeiro, etc. e tal, isso é um negócio assim, como é que se diz? O ambulante, o trocador, esse cara está ali, ele está na batalha de rima. E acho e essas batalhas de rima estão acontecendo, inclusive, por exemplo, assim, operando em áreas de milícia, que é uma coisa que traz uma complexidade para os nossos corres no momento, porque, historicamente, a gente aprendeu a negociar, por exemplo, com o tráfico de drogas, para poder fazer corres na periferia. E, por exemplo, pegando o que é o Tom, do ponto de vista identitário, se o Tom vai negociar politicamente a existência dele numa área de milícia, possivelmente ele vai ter uma dificuldade adicional por conta da questão de gênero, por conta de uma identidade ali que o cara vai olhar assim, porra, como é que eu vou deixar essa pessoa atuar aqui na minha área, etc. e tal. Assim, eu estou tentando trazer aqui, nesse momento, essas duas últimas frases aqui, elas meio que apontam para uma complexidade política que a cidade está apresentando para nós. Assim, historicamente, nós que corremos ali na coisa da periferia, por exemplo, a FLUP nunca aconteceu em área de milícia. E essa era uma conversa que eu tinha com o Écio. Assim, inclusive, de um ponto de vista, seria mais fácil de você operar numa área de milícia, era uma certeza de que não haveria guerra, de que não haveria conflitos armados naquele momento, como, por exemplo, tem acontecido com a FLUP. A FLUP é o maior pé frio. 14 a gente foi para Mangueira, em 13 a gente foi para Vigário Geral, teve a perseguição ao José Júnior. 14 a gente foi para Mangueira, aí teve a morte do Tuxinha. 15 a gente foi para Babilônia, voltou a guerra da Babilônia antes ali, não sei o quê. 16 a gente foi para a Cidade de Deus, o helicóptero quase caiu dentro da FLUP. 17 a gente foi para o Vidigal, no meio da Guerra da Rocinha ali, que era uma extensão ali daquele negócio. E assim, em algum momento, assim, por exemplo, o Gessé atua numa área que, assim, meio que ali onde ele está, em particular, não é área de milícia, mas é uma área que pode ser milícia a qualquer momento. Se ele dá 3 passos ali fora da área dele, ele tem que dialogar. Milícia, Júlio, é milícia aqui, pô. Mas caiu há pouco tempo. Já tem mais de 2 anos já, porque aqui é milícia. Eu estou desinformado. Então, ou seja, toda a história do Gessé e a própria literatura do Gessé, ela é um diálogo de uma periferia com o tráfico de drogas, e, nesse momento, as negociações que ele tem que fazer é com outro tipo de ator, que é um ator mais intransigente. Que, assim, o cara tem que ser muito responsa, o cara tem que ser muito respeitado para poder circular como o Gessé circula nesse momento, pela própria comunidade em que ele está e por Santa Cruz como um todo, e no caso da Elizabeth, toda uma área dominada por um ator cujo discurso, assim, a negociação com o tráfico de drogas, ela é sempre muito complicada, mas ela, nesse caso em particular, quando você vai negociar com a milícia, me parece que é mais complicado. Eu acho que, por exemplo, para a gente levar um debate de gênero
que o Islã cada vez mais incorpora, para você explicar isso numa área de milícia, eu tenho a sensação de que isso seria um pouco mais complicado do que se fosse na boca de fumo. Mas, assim, eu estou permanentemente assim, cara, então eu não fiz aquilo, E o que eu posso, assim, o que eu aprendi ao longo da minha história com a Vivi nas milhares de conversas que eu tive com a Viviane, acompanhando ali, indo ali na Cidade de Deus, indo lá naqueles bares, no bares do Tom Zé, vendo a editora dela, ela criou a primeira editora Favela. E aquilo era histórico. Como foi histórico aquele dia do Islã das Minas no Largo do Machado, eu estava no primeiro dia. Eu acompanhei, eu vi nascendo ali, e aquilo já nasceu gigante. Já nasceu para ter um lugar ali, já nasceu dizendo, olha, mudou, se vocês não entenderam, porque vocês são idiotas. Mas já era uma cena, assim, por exemplo, o primeiro momento do Islã das Minas, ele dialoga, ele é uma plataforma para uma mulher preta homossexual. Eu lembro que o primeiro Islã das Minas, afinal, eu não sei se eram 6 ou 7 meninas, as 7 eram negras, 6 eram sabidamente homossexuais. Eu não sei, eu nunca perguntei para a Vivi se a Laprovita, eu conheço a Laprovita casada, mas eu nunca perguntei como é que é aquele casamento. Então, oficialmente, a Laprovita é heterossexual, mas assim, e era um corre de sapatão. E que tomou a cena. Assim, se você for lá no Islã BR, cada vez mulher preta homossexual tomando conta do rolê. E aí, dentro ali, você começa a ver que está emergindo, aí começou a emergir a Bicharte, tem toda uma turma que está fazendo a transição, utilizando a poesia, a performance como uma plataforma para se compreender nesta transição, e aí você tem que entender que tem que incorporar isso. Assim, por exemplo, o Tom acabou de falar aqui, 60, 70 artistas coletivos. É óbvio que eu tenho que pensar nisso como um cidadão, como um artista, mas também como um produtor cultural. Existe uma novidade que está vindo na praia, na qualidade rara de sereia, e entende como é que eu posso, como é que se diz, tornar a minha produção melhor ao prestar atenção nisso, ao não ter a arrogância de dizer que já sei fazer. Não, eu não sei fazer. Continuo sem saber fazer, e todo ano é uma dúvida absolutamente extraordinária. Quando você vai, assim, no jornalismo, a gente chama de o lead. Como é que vai ser o primeiro parágrafo dessa parada que eu vou fazer esse ano? Assim, como é que é a primeira explicação? E isso vai desde o autor que você resolve homenagear, e vai desde homenagear, que vai ser o que eu tenho tentado virar assim, é sempre essa simpatia, é um misto de intruso, de não sei o quê, com simpática, malandro. etc. Mas, efetivamente,
ele está vivo e cada vez mais, né, ele se movimenta, ele sabe, né, mas assim, tinham tanto caras novas quanto a própria operação, por exemplo, aquilo que o Islã Resistência fez, e fez antes de todos nós, só possivelmente não fez antes do Gessé. O Islã Resistência acontecia lá na Roosevelt, poderoso, mas o carinha que morreu, eu sempre esqueço o nome dele, ele filmava e postava ali num canal do YouTube do Islã Resistência. E eu conheço muita gente, inclusive no Rio de Janeiro, a Maria Duda, por exemplo, ela disse que conheceu o Islã vendo os posts do Islã Resistência. O WJ, uma série de exemplos assim altamente viralizados, que retroalimenta a cena. Tem gente que vai para o Islã porque viu no YouTube e, como é que se diz, tem gente que vai para o YouTube porque foi para o Islã presencial. Eu acompanho o Islã do Tom nos dois campos. Como eu vou aqui, eu vou ali, então tem uma relação dialética. Só que o Gessé, se você for no canal marginal dele, o único fracasso do Gessé sou eu. Porque todos os outros são assim, altamente, viu, não sei o quê. Eu tenho 3 visualizações ali dizendo os poemas ali. Mas o resto é tudo altamente viralizado. Assim. E ele fez isso muito antes da gente estar debatendo o rolê digital que nos foi imposto, no último ano por causa da pandemia. Então, mas ele não pode, como ele tem mostrado nesse momento, por exemplo, ele se desloca, ele se reinventa quando cria essa biblioteca, quando cria esse espaço físico. Mas assim, então assim, a gente tem que estar ali o tempo inteiro ligado né, assim, eu não posso, né, quando a gente vai nos stories, quando os stories são todos iguais, você acha que os stories são o mesmo, entende? Então, se você não sair se reinventando, a pessoa vai achar que você está fazendo a mesma coisa. Então, né? Então acho que o meu tempo foi, né? Então, mas é isso assim, em 21, certamente eu farei alguma coisa diferente de 20, como em 20 eu fiz diferente de 19, e todos os anos, todas as flupes, a gente zerou o jogo, não porque a gente quisesse, é porque o jogo é zerado. Por exemplo, a gente teve uma pandemia em 2020, a gente achou que a pandemia teria sido resolvida. O Tom estava falando que ele achava que ia durar 2 semanas, que ia não sei o quê, mas a gente achou que 2021 não ia rolar mais. Mas mesmo que assim, a gente já não sabe quando é que vai... mas mesmo que a gente saia da pandemia, a gente tem que levar em consideração a hibridez. Você não pode, assim, a FLUP nunca falou para tanta gente como falou esse ano. A FLUP, neste momento, é um evento nacional. Isso que nós estamos fazendo agora, embora todos os atores tenham como base o Rio de Janeiro, não estamos falando só para o Rio de Janeiro. E a gente não pode abrir mão disso. O próprio o Islã BR era muito engraçado, porque o representante de Santa Catarina era um carioca e o representante do Rio era não sei quem. Isso gerou, inclusive, uma reinvenção das comunidades locais. Assim, tipo, o Islã BR ali foi totalmente isso. Assim, tinha não sei quem que era do Pará que tinha ido concorrer no Ceará, alguém que era do Ceará estava indo por não sei o quê. A gente não pode perder essa herança. Mas estamos todos com saudade um dos outros. Né? E queremos encontrar estratégias para que esse encontro
seja, né, somos todos bonitos e todos charmosos e todos interessantes e gostamos um do outro aqui e precisamos um do outro fisicamente. Maravilha, maravilha. Muito obrigada, Júlio. Muito obrigada pelas falas. Você é um mestre, né? Assim, inspirador, com certeza. E nós todos e todos seremos aí sempre gratos a você, enfim, ao saudoso Écio, né? E tudo que a FLUP proporciona para todos os territórios. A gente vai sempre seguir aí as trilhas de vocês também. É importante essa tua fala de que a FLUP, né, muito antes até de pensar a FLUP, você já observava a poesia de esquina, já observava a tagarela, já observava todos esses rolês da galera. Isso é bacana, né? A gente pensar, tem até uma fala aqui no chat, né, da Bianca, que está falando que é importante essa fala dessa questão da retroalimentação, né, da própria cultura, né, o que a gente dá, a gente também traz, é aquela questão da troca, né, isso é muito importante, de fato, para a cultura. E um outro ponto também muito bacana, assim, aí a gente fala até por experiência própria mesmo vivida, realmente a gente, para fazer o rolê acontecer da cultura nos territórios de verdade, a gente entra aí, Vivi sabe bem disso também, né, numa série de questões aí complexas, a gente sabendo a cidade que a gente atua, né, a contingência enfim, de poderes paralelos que atuam aí nos territórios, realmente há, de fato, essa complexidade na atuação com a cultura, né? Mas, assim, você sempre será um grande mestre para todos nós, com certeza. É muito bom, é sempre muito bom, é muito bacana, é sempre muito aprendizado para a gente poder ter a oportunidade de estar te ouvindo. Você mutou. Ela mudou. Foi o braço aqui. Eu fui puxar o celular para ver a galera do chat. E a Sunoguchi está mandando aqui um alô para todo mundo. Georgina Martins também está aqui. Aí citou ações do governo PT. A Georgina Martins é ótima, né? Uma querida também. Conheço Georgina da Universidade das Quebradas, lá da UFRJ. Eu acho que ela fala, né? Ela cita isso, ações do governo PT, naquele momento que a gente estava dizendo que dos anos para cá, né? Enfim, muitas ações de investimentos aí para a questão da cultura, de fato, cultura viva, né, o próprio Ministério extinto, Ministério da Cultura, enfim, são ações importantes. Ela citou ações do governo PT, gritou lá bem alto. Tem uma galera aqui também falando com a gente, conversando. O Roger está dizendo para a gente aqui, um salve, salve, galera do MTD, Poesia de Esquina, Marginal, Islã das Minas e FLUP, salve, salve. Então tem uma galera aí falando com a gente, e tem uma pergunta interessante aqui, Gessé, deixa eu ler aqui. Estão querendo saber sobre a participação das Minas no Marginal, no Islã Marginal. Como é que funciona essa questão das Minas aí no Islã Marginal, Gessé? Fala para gente. Então, Elizabeth, quem apresenta o Islã das Minas é uma mina, é a Nath e a Negra Rê, entendeu? Então, assim, o Marginal, né, quem acompanha o Marginal sabe que, por exemplo, os vídeos, tem mais de 80 vídeos, a metade mina e metade mano. Então, assim, o nome Marginal esse só não é o Marginal e nem a Marginal, é só Marginal, pode ser a Marginal ou Marginal. Então, o tempo inteiro, tudo que a gente faz pensando nas minas também, tá ligado? Tá ligado? E a participação das minas no Marginal o Marginal tá aberto, a Marginal tá aberto, tá ligado? Tá aberto. É só brotar, pô, é só chegar. Porque a gente nunca teve... A parada não é... A gente criou, mas a parada é nossa, tá ligado? Tom Brito, inclusive, está sendo convidado para poder gravar Poesia Marginal, porque só tem o Demetria Brito, tá ligado? Tá ligado? E é isso. Quem quiser fechar com a Marginal é só brotar, pô. Biblioteca comunitária é uma coisa, né? Biblioteca é uma mina, tá ligado? Não é humano. Se fosse humano, seria, sei lá, banca de jornal é humano. Agora, a biblioteca é mina. Então, a gente fecha com a mina também, não tem caô, não.
Maravilha, maravilha, Gessé. Mandar um alô aqui, Raimundo, João Cardoso está ali no chat, Bianca Marins, Sérgio Dias, Maiara, Matos, essa galera toda está ali, Barros, ali curtindo a gente ali no chat, aproveitando aí esse momento de aprendizados. Bom, gente, a gente vai já chegando para o nosso final, mas eu queria fazer uma pergunta, assim, bem... ela é genérica para todos, né? Responder essa pergunta é impossível a gente, pelo menos nesse momento agora, né, nesse início aí de 2021, é impossível a gente fazer qualquer tipo de evento sem citar, né, essa questão dos aprendizados, né, com esse período aí pandêmico. Então, a gente sabendo que o ano de 2020 é um ano que vai ficar aí marcado na história, né, da humanidade, na história de toda a sociedade, né, sobretudo para o nosso setor cultural, que foi um dos primeiros, aí isso já virou até um jargão, dos primeiros a parar, o último a retornar, já não canso mais de ouvir isso, mas é fato, é real, a gente precisa ser repetitivo e redundante, às vezes até, para que a gente, de fato, afirme a importância da cultura, né? E quando vem um baque desse, uma pandemia, a gente acaba sendo aí atingido, né? Um setor que já caminha, né, não tão a passos largos, a gente sabe que falta uma série de investimentos aí para a cultura, e justamente esse setor que, quando vem a pandemia, é o setor mais afetado, né, com certeza. Então, eu queria deixar aí uma pergunta, né, para cada um de vocês, que são artistas, acima de tudo, né, produtores, e assim, que essa pandemia nos deixou, né, para todos, algumas lições, alguns aprendizados. Qual foi o maior aprendizado, assim, para vocês, deixado por esse momento aí nebuloso aí que a gente atravessou? Qual foi o maior aprendizado? E aí vocês fiquem à vontade para poder responder, sem nenhuma ordem de sequência aqui, cada um fica à vontade, vocês têm 3 minutinhos para lançar a mão dessa resposta aí. A galera ficou tímida. Pergunta difícil, né? Teve uma coisa que, assim, quando você... Assim, teve uma questão que acho que fundamentalmente a Vivi falou da pandemia, que ela reproduziu as desigualdades e criou a categoria da desigualdade online, digital. Né, por exemplo, tinha cenas, assim, eu vi diversas situações como essa, em que, particularmente, a mulher ela não ficava visível. Ela não ficava visível porque, mesmo numa situação como essa, a criança procurava a mãe, as desigualdades de gênero que acontecem dentro de casa, elas, de alguma forma, tinham que ser escondidas num cenário como esse. Assim, por exemplo, teve uma conversa com a Fernanda Felisberto, que ela falou que principalmente uma menina que tinha uma ótima performance no ambiente físico dentro da universidade, quando as aulas passaram a ser online, o desempenho dessa pessoa caiu porque ela não podia falar aquilo que ela falava em sala de aula dentro do seu ambiente doméstico, porque tinha uma certa patrulha, possivelmente de uma família evangélica, possivelmente de um marido ou um companheiro machista, ou o que quer que seja. Então, parte expressiva das desigualdades brasileiras, elas ficaram muito patentes nessas lives que proliferaram por aí. Porém, do ponto de vista de quem está produzindo, se criou uma igualdade tão grande que
por outro lado, se criou uma dificuldade extraordinária do ponto de vista curatorial. Por exemplo, quantas vezes o Gessé falou no ano passado? Talvez a generosidade dele absolutamente patente. Eu lembro de um dia que ele fez um esforço extraordinário para estar com Binho Cultura, foi ou um engarrafamento, ou não sei o quê. Mas qual era assim, o espaço que eu ia ter em dois sentidos na agenda do Gessé para incluí-lo na FLUP ou no que quer que seja que a FLUP estivesse fazendo? Todos aqui estiveram envolvidos em 500 lives. Então, por que eu iria ver o Gessé na minha live e não na live do Binho Cultura? Inclusive porque quando o Gessé ou o Tom estava numa live como a que está agora, por exemplo, o Tom botou o link disso aqui na rede dele. O Gessé também botou, o que significa o seguinte, o acesso que eu tenho por intermédio do Territórios Diversos, eu tenho também por intermédio do Gessé. Como é que eu crio uma curadoria que seja uma curadoria minha num cenário em que todas as pessoas pelas quais eu me interesso estão sendo altamente acessadas? Como é que eu vou disputar tanto originalidade quanto agenda de cada uma dessas pessoas para poder fazer o evento que está na minha cabeça? Porém, isso nos colocou num nível de igualdade. Assim, eu disputei esse ano com festivais internacionais. O meu limite, no caso ali dos festivais internacionais, era a língua. E se eu tinha um recurso que historicamente a FLUP tem de tradução, eu já não tinha limitação. Eu nunca fui tão ambicioso do ponto de vista curatorial, eu nunca criei tantas parcerias internacionais como as que aconteceram esse ano, porque, de alguma forma, o jogo zerou. Eu estava tão longe, por exemplo, da Angela Davis, que qualquer festival do mundo. Era só uma questão de rede. Era só uma questão de quem é que me apresenta para Vivi. Mas eu não precisava mais hospedar a Vivi, eu não precisava mais pagar a passagem da Vivi, eu não precisava mais... Então, teve toda uma coisa que, por um lado, trouxe dificuldades extraordinárias, porque todo mundo totalmente acessado, todo mundo totalmente agendado, e esta dificuldade de originalidade curatorial, por outro lado, cara, bastava eu mandar um zap, descobrir o zap da Manja, e eu boto ela dentro do... eu virei um fornecedor de zaps alheios, porque o mundo, no fundo... Traficante de informação. Isso, assim, estamos a uma distância de um zap, assim, e daquela coisa assim, olha, eu peguei o teu contato com a Vivi, ou peguei o teu contato com o Júlio, e com isso os nossos campos ampliaram de uma forma muito significativa. Os nossos da FLUP, né? Porque você está falando das estruturas. Os meus ainda não chegaram nesse campo, não. Inclusive, se eu acho que você... Maravilha, Júlio. Maravilha, maravilha. Mas, de fato, né, é um aprendizado que ficou para todo mundo, que a gente está mais próximo do que nunca, né, e mais acessível do que nunca, que a competitividade também está maior do que nunca. Enfim, a gente aprende bastante. Internacionalizar aí, tá à vontade, viu? Dar meu zap aí pro mundo. Já que você tá com a fala aí. Você foi totalmente internacionalizado. O Slam ele passou, na mesma hora que ele passava na FLUP, ele passou no Canadá.
gente traduziu para o inglês e é possível que a gente publique um livro com base nisso. É uma articulação que eu estou tentando fazer com... porque naquele corre, como a gente traduziu tudo para o inglês, eu posso oferecer para a pessoa. Está aqui, ó. Você não conhece o Tom não, porque você, como Tom, você esteve ali só como apresentador e como curador. Mas todos aqueles poetas, eles têm 6 poemas traduzidos para o inglês. E o que significa que aquele slam ali, ele é um livro de 90 e eu sempre erro na conta, 92 ou 96 poemas. Que eu vou conversando com as pessoas e digo, cara, tem um livro aqui. Não tem apenas aquilo, e aquilo foi internacionalizado, o seu corpo lindo, esses seus olhos azuis, não sei o que, aqui totalmente digital, não... eles, nesse jogo de redes e de conteúdos, etc. e tal, foi totalmente disponibilizado. Sim, eu falei brincando para puxar a fala, porque eu queria também falar dos meus aprendizados, mas eu acabei. A Roberta mandou um poema meu para o Abiyadiala, então realmente saiu um poema meu num canal internacional. Eu percebo sim, que eu batalhei no Islã da Guilhermina com um poeta de Angola, essas coisas realmente aconteceram na pandemia e foi muito interessante ver isso. Mas para mim, a experiência foi mais no íntimo mesmo da pandemia, sabe? Porque eu era uma pessoa com um tempo muito reduzido, trabalhando muito, e uma das coisas que eu fazia é que eu, sei lá, ia resolver uma coisa com o Júlio, ia resolver uma coisa com o Gessé, eu mandava, e aí, não sei o que, reunião na tal dia, não sei o que, eu sempre fui uma pessoa muito formal nesse ponto. E eu aprendi muito com a minha companheira, porque ela tem outra forma de lidar com as relações pessoais. Ela pergunta primeiro, e aí, Gessé, como é que está o Arthur? Né? Como é que está a família? Como é que estão as coisas? Antes de perguntar
Eu não estou aqui, sei lá. Podia aqui estar usando esse tempo para falar, galera, segue a página da Poesia de Esquina aí nas redes, Instagram, Facebook, segue mesmo, vai lá, galera, segue, porque tem muita coisa para fazer e eu vou guardar surpresa, porque a gente vai anunciar lá nas redes. E também tem as redes da Esquina Editorial, né? No Instagram e no Facebook. Então, acho que é isso, essa conexão. Estamos começando aí em vários frontes, para nós são frontes novos, como o próprio YouTube. A gente não teve perna para fazer muita coisa nesses últimos anos, né? Então, essa é uma realidade, a gente está se reinventando. Com muita dignidade, né? Com a dignidade de quem está no corre há algum tempo e chega uma hora que a gente tem que se reinventar para continuar. Usar esse termo, é um termo, infelizmente, no mercado, ao mesmo tempo fazendo outras coisas, dialogando com a antropologia, dialogando com outras artes, dialogando com quem está começando e ver como é que a gente agrega nessa transição toda que a gente entrou e não sabe até quando a gente fica. Tá vindo um chiado aqui, eu acho que é para me finalizar aqui a parada. Beijo, gente. Adorei. Desliguei a câmera aqui que eu vou voltar para o computador. Espera aí. Gessé, queridão, é contigo. A bola rolou para aí. Então, eu, cara, assim... Mata nos peitos. O que eu aprendi durante esse período, não é isso? Eu aprendi uma parada que acho que não tem nem muito a ver com a questão cultural. Tem, mas não tem a ver, né? Porque, assim, enquanto o andarilho que ficava buscando, indo para sarau, indo para as batalhas, porque eu tive esse discurso de que todo mundo quer ser palco, mas poucos querem ser plateia. E eu sempre quis ser plateia, eu aprendo muito sendo plateia. Aprendi muito com Poesia de Esquina, aprendi muito com a Flup, com o Júlio, com o Écio, com o Tom. Só que não tem como você ir bem nessa sua carreira, nesse seu estilo de vida, que é frequentar tudo, estar em todos os lugares, enquanto você está em todos esses lugares, você não está em casa, né? Então, durante a pandemia, eu aprendi a valorizar mais o momento que eu tenho com a minha família, com os meus filhos, com a minha mulher, tá ligado? Com a minha mãe. E aí, a pandemia me fez olhar mais para dentro da minha casa, sabe qual é? Então, agora, todos os projetos que eu estou fazendo, né, que eu estou planejando, que eu estou executando, eu estou sempre partindo do ponto de que eu tenho que primeiro olhar para a minha família, para os meus filhos, como é que eles estão, como é que eles vão ficar. Será que eu posso ficar muito tempo longe? Será que eu não posso? Então, eu acho que, porque enquanto eu penso em cuidar dos filhos dos outros, como é que eu faço com os meus, né? Quem vai olhar os meus? Então, é olhar um pouco para dentro de casa, porque a gente é o que a gente aprende dentro de casa, né? O que a gente vive dentro de casa. A gente só pode doar o que a gente tem. Então, se a gente não tem amor, se a gente não dá amor dentro de casa, como é que a gente vai dar na rua? Então, essa versão nova de Jessé Andarilho pós-pandemia é uma versão mais família, sabe? Mais presente na família, com menos voos, né? E mais raiz, né? Então, estou ficando mais na minha raiz, ficando mais em casa, olhando mais para minha família, porque também é importante, né? Se todo mundo fizer isso, né? Cuidar mais da família, olhar para os seus, não precisa que ninguém de fora venha fazer isso. E aí a gente fica tão dependente, às vezes, de uma arte, de uma cultura, porque a gente já está feliz ali e realizado, porque a gente já tem aqui nas nossas mãos, ao nosso lado, que é a nossa família. Então, hoje, o que eu aprendi com isso foi essa parada, né, de olhar mais para a família, porque, né, de repente, numa doença dessa maldita aí, um vírus que vem no ar, vem no espirro, a gente perde parente, né? Eu perdi um sogro, enfim. Fica aquela preocupação com a minha mãe, com todo mundo, com meu filho que tem problema respiratório, com o Davi. Então, assim, vamos olhar, né, para quem está do nosso lado ali, porque se a gente não tiver a força e não der a força em casa, dificilmente a gente vai conseguir ser a pessoa que a gente tem que ser na rua, né? Então, é isso. Muito obrigada, Gessé. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui. Não tem aquela coisa, né? Chegando ao nosso final. Eu queria dizer para todos vocês, todos, todas, todos, que foi muito bacana essa troca, né? Com, enfim, pessoas tão valorosas como a gente sabe que vocês são. Agradeço a generosidade de cada um de vocês em aceitarem aí
esse convite e poder estar aqui dividindo conosco um pouquinho aí das suas experiências, das suas vivências, trajetórias, enfim, que só nos alimenta, né, que só traz aprendizados. Queria agradecer a galera do MTD, que exigiu aí pelo suporte técnico, a galera que ficou torcendo o tempo todo, e, por fim, agradecer a todas as pessoas, né, que estão em casa, que nos acompanharam, que estavam ali torcendo, tiveram a paciência do mundo para poder compreender essa questão tecnológica, que está todo mundo mesmo, enfim, se adaptando aí a essa realidade. É isso, gente. Queria agradecer muito vocês de coração. Muito obrigada. Que todo mundo tenha uma boa noite, um bom final aí de carnaval, né? Não sei que carnaval é esse, mas aquele carnaval lá do começo, que foi falado aqui, que a gente vai fazer pulando no bloco aí da família, no bloco, enfim, da residência mesmo, que é o que, enfim, se apresentou para nós todos e não temos como fugir disso. Muito obrigada, gente, de verdade, obrigada mesmo. Foi ótimo rever todos vocês, amo de coração, cada um tem assim um lugar especial guardado aqui no peito. Muito obrigada, muito mesmo. Boa noite a todos e todas e todes. Bem-vindos a mais uma edição do Sarau Estação 67, edição 3 em 1, né? Essa que é a primeira da temporada de 2021, com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, por meio da Lei Aldir Blanc e Prêmio Ações Locais. Essa edição 3 em 1 é porque, em um único mês, nós apresentaremos aqui 3 eventos do Sarau Estação 67. Nessa primeira